A Alemanha quer fazer parte do Mercosul e Lula é responsável por isso. Parece uma frase impossível, mas é a verdade que está mexendo com os bastidores da geopolítica. Nunca antes um chanceler alemão veio ao Brasil com tanta sede de diálogo. Nunca antes a Europa demonstrou tamanha disposição em se curvar ao poder de negociação de um presidente brasileiro. E por que isso está acontecendo agora? Porque Lula conseguiu reposicionar o Brasil no tabuleiro mundial, no momento em que Estados Unidos e China travam uma guerra econômica brutal e a Europa está acuada, fragilizada e desesperada por alternativas. O Mercosul, que muitos diziam ser um bloco irrelevante, se tornou peça-chave nesse cenário. E a Alemanha sabe, sem o Brasil, não há futuro para o comércio europeu na América do Sul. Quando Lula fala com Friedrich Merz, chanceler alemão, não é apenas um encontro diplomático qualquer. É a Alemanha, potência industrial e motor da União Europeia, reconhecendo que precisa sentar à mesa e negociar com o Brasil de igual para igual. Esse detalhe muda tudo. Durante décadas, os europeus ditavam regras, exigiam concessões, pressionavam por abertura de mercado e, em troca, ofereciam migalhas. Agora, o jogo virou. A Alemanha vê que não pode depender apenas dos Estados Unidos, que estão cada vez mais protecionistas sob o comando de Donald Trump. Também não pode romper totalmente com a China, de onde compra tecnologia, insumos e matérias-primas. E no meio desse impasse surge o Brasil de Lula, não como pedinte, mas como mediador e pivô central de uma nova rota econômica. O que está em jogo vai muito além de tarifas ou acordos de exportação. O que está acontecendo é um movimento de poder. A Alemanha quer proximidade com o Mercosul porque percebe que o bloco pode se transformar numa ponte entre Europa e BRICS, algo que nenhum outro ator pode oferecer. Lula tem em mãos a possibilidade de ser o elo que conecta Berlim a Pequim, Moscou e Nova Delhi. E isso assusta demais os estrategistas norte-americanos. Trump pode gritar, pode ameaçar, pode tentar sufocar o Brasil com tarifas, mas ele não tem como impedir que os alemães façam fila para conversar com Lula. O contraste é gritante. Enquanto os Estados Unidos usam a força para intimidar, a Europa usa a diplomacia para seduzir. E aqui está o detalhe que poucos enxergam. Não é a Alemanha que está dando as cartas, é Lula. Ele sabe que pode usar essa aproximação para arrancar concessões históricas, não só para o Brasil, mas para todo o Mercosul. O jogo da carne bovina, da soja, do aço, tudo está na mesa. Mas, mais do que isso, Lula pode usar esse momento para exigir respeito às novas regras do Sul global. A Europa precisa de energia, precisa de alimentos, precisa de estabilidade. O Brasil pode oferecer tudo isso, mas agora impõe condições. Respeito à soberania, proteção à Amazônia nos termos brasileiros e, principalmente, o reconhecimento de que o Brasil não será mais tratado como colônia. Essa jogada tem um efeito simbólico fortíssimo. Mostra para o mundo que o Mercosul não é apenas um mercado regional, mas um bloco estratégico, capaz de atrair o interesse das maiores potências. A Alemanha não estaria sentando para negociar se não tivesse percebido que o BRICS, fortalecido pela liderança de Putin, Xi Jinping e Lula, já mudou o equilíbrio global. Essa aproximação é, na prática, uma tentativa de a Europa não ficar para trás. Mas aí vem a grande pergunta: até que ponto Lula deve confiar? Até que ponto aceitar a Alemanha dentro do Mercosul não seria abrir as portas para que a União Europeia volte a impor sua agenda? Os fanáticos que acompanham política sabem, isso não é apenas um acordo econômico. Isso é geopolítica pura. É o choque entre velhos impérios e novas potências emergentes. Lula está jogando xadrez contra gigantes. Se souber aproveitar, pode transformar o Brasil no centro de negociações que vão definir os próximos 20 anos. Mas se errar, pode entregar o Mercosul de bandeja para os europeus. Isso seria um retrocesso. Se no primeiro momento a Alemanha estende a mão, no segundo vem a disputa silenciosa entre potências. O que poucos estão percebendo é que esse movimento de Berlim em direção a Lula não é apenas uma jogada comercial, mas sim uma tentativa desesperada de se proteger do domínio dos Estados Unidos. A Europa, especialmente a Alemanha, sabe que Trump não pensa duas vezes antes de impor tarifas pesadas, até mesmo sobre aliados. Foi assim com o aço europeu, foi assim com o alumínio e pode ser assim de novo com qualquer setor que incomode Washington. Então, o que faz a Alemanha?
procura refúgio no Mercosul, procura equilíbrio onde antes não via importância. E Lula, ao abrir o diálogo, coloca o Brasil no coração dessa manobra. Mas atenção, esse gesto da Alemanha também coloca o Brasil numa encruzilhada estratégica. Porque se por um lado o chanceler alemão fala em cooperação, por outro, Putin e Xi Jinping observam cada movimento com lupa. Para os BRICS, a aproximação europeia pode parecer uma tentativa de infiltração, uma forma de quebrar a unidade desse novo bloco de poder. Lula, mais uma vez, precisa provar que não é um peão, mas sim o rei desse tabuleiro. Ele precisa mostrar que pode dialogar com a Europa sem trair a confiança de Putin e Xi. É nesse equilíbrio frágil que o Brasil se torna ainda mais poderoso, não dependente de ninguém, mas disputado por todos. Trump, ao ver isso, deve estar em fúria. Para ele, cada passo que aproxima o Brasil da Europa é uma derrota, porque o que Trump realmente teme não é o acordo Mercosul-União Europeia em si, mas sim o efeito simbólico disso. Lula transformando o Brasil no mediador entre blocos rivais. Isso é inaceitável para um presidente que enxerga o mundo como uma arena onde só ele pode dar as ordens. E é aí que entra o risco de retaliações. Trump pode ameaçar com tarifas, pode usar o dólar como arma, pode até pressionar países vizinhos para isolarem o Brasil. Mas, nesse momento, cada ameaça só fortalece a imagem de Lula como líder de resistência diante da pressão americana. E não podemos esquecer do fator interno. Quando Lula negocia com o chanceler alemão, não está apenas falando de soja, carne ou carros. Ele está mandando uma mensagem para os brasileiros. O país não será mais tratado como subalterno. Essa narrativa mexe diretamente com o orgulho nacional, com o sentimento de que o Brasil finalmente está ditando regras no cenário internacional. Para os fanáticos, isso é combustível puro. Para os opositores, é um motivo de preocupação. Até onde Lula vai levar essa independência? E será que o Brasil tem estrutura para segurar essa pressão externa sem sofrer consequências internas? A resposta está na ousadia. O que Lula faz hoje é o que poucos presidentes tiveram coragem de fazer. Colocar o Brasil como árbitro entre gigantes. A Alemanha não veio pedir favores, veio pedir salvação. E isso é inédito, porque pela primeira vez em décadas, um país europeu reconhece que precisa mais do Brasil do que o Brasil precisa dele. É essa inversão que assusta o Ocidente e empolga o Sul global. E é por isso que cada gesto, cada palavra, cada detalhe desse encontro precisa ser analisado como parte de uma estratégia maior. O mundo caminha para blocos cada vez mais fechados. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados históricos. Do outro, Rússia, China, Índia, Brasil e todo o peso do BRICS. A Alemanha aparece agora como uma potência que não quer se prender a apenas um lado, mas sim manter portas abertas em todas as direções. E quem controla essa porta é Lula. É por isso que esse episódio não é pequeno, não é passageiro. É um marco. É a prova de que o Brasil pode ser a chave mestra do comércio e da política internacional no século XXI. E aqui fica a provocação. Será que Lula vai usar essa oportunidade para consolidar o Brasil como potência soberana? Ou vai repetir os erros do passado, cedendo em troca de promessas vazias da Europa? A história será escrita agora, e o mundo inteiro está observando. O que vemos hoje é a Alemanha se aproximando do Brasil não por escolha, mas por necessidade. A crise energética, a dependência do gás russo, a pressão de Trump e a instabilidade da União Europeia colocaram Berlim de joelhos diante de um cenário que antes parecia impossível: depender de Lula para manter seu equilíbrio econômico. Isso por si só já mostra como o mundo virou de ponta cabeça. Mas o detalhe mais explosivo é que essa aproximação não é apenas comercial, é política. Ao estender a mão para Lula, a Alemanha manda um recado direto a Washington. Não somos mais reféns da sua ordem. E essa frase, ainda que não dita em público, ecoa nos bastidores. Porque a União Europeia inteira começa a perceber que não pode mais confiar apenas no guarda-chuva americano. A guerra na Ucrânia deixou claro. Os interesses de Washington não são os mesmos da Europa. Quem paga a conta são os europeus. E quem lucra com armas e sanções são os Estados Unidos. Por isso, quando Lula se torna o eixo central de diálogo entre Mercosul e União Europeia, ele não está apenas discutindo tarifas de carne ou exportação de automóveis. Ele está oferecendo à Europa uma rota de fuga da dominação americana. Mas é justamente aí que nasce a tensão.
Porque para os Estados Unidos isso é traição. Trump já deixou claro que usará poder econômico e militar contra qualquer país que ameaçar seus interesses. Imagine então o impacto de ver a Alemanha, coração econômico da Europa, ajoelhada diante de um brasileiro que até ontem era visto como periférico. Esse choque de narrativas é tão profundo que pode desencadear represálias imediatas. Trump pode pressionar a própria União Europeia a barrar o acordo, pode usar a OTAN como instrumento de coerção e até mesmo pode mirar diretamente o Brasil com sanções e restrições comerciais. Só que há um detalhe que os americanos parecem esquecer: o Brasil não está sozinho. A cada ataque de Trump, Putin e Xi Jinping ganham mais motivos para proteger Lula e o Mercosul. Isso porque, para eles, enfraquecer os Estados Unidos não é apenas uma estratégia, é uma obsessão. E agora, com o Brasil no centro das atenções, o jogo muda completamente. Não se trata mais apenas de BRICS contra a G7, mas sim de Lula transformando o país em uma ponte de negociação, em um mediador com poder de equilibrar forças globais. E o que isso significa para os brasileiros comuns? Significa que o país passa a ser disputado como nunca antes. Cada decisão interna, cada votação no Congresso, cada palavra de Lula em discursos internacionais será interpretada como um movimento de guerra. De um lado, promessas de investimentos bilionários, de acesso privilegiado a mercados europeus, de acordos que podem transformar a indústria nacional. Do outro, ameaças, sanções, chantagens e a tentativa de sabotar qualquer passo fora da linha ditada por Washington. O brasileiro está sendo colocado, sem perceber, no centro de uma batalha geopolítica que pode definir o século. E é nesse momento que surge a questão mais provocadora. Lula terá coragem de sustentar essa pressão até o fim? Porque aceitar a Alemanha ao lado do Mercosul significa dar um golpe simbólico contra os Estados Unidos. Um golpe que dificilmente será perdoado por Trump. Ao mesmo tempo, significa fortalecer o Brasil em uma escala sem precedentes, abrindo portas que nunca antes existiram. A escolha é clara: ou o Brasil aceita ser protagonista e paga o preço da independência, ou recua e volta a ser espectador de um jogo onde sempre perde. Essa é a encruzilhada histórica diante de nós. Lula aparece como peça central não apenas de uma negociação comercial, mas de uma guerra silenciosa pela nova ordem mundial. Alemanha de um lado, Estados Unidos do outro, BRICS observando com lupa e milhões de brasileiros querendo respostas. O tabuleiro está montado. E talvez pela primeira vez em séculos, o Brasil não é carta descartável, mas sim o trunfo mais cobiçado da mesa. E aqui eu deixo a pergunta para o público. Se Trump realmente retaliar, se a Alemanha se firmar ao lado do Brasil, e se Putin e Xi apoiarem Lula nessa disputa, que lado o Brasil deve escolher? Continuar fiel ao BRICS e enfrentar os Estados Unidos de frente? Ou usar essa aproximação com a Alemanha para jogar os dois blocos um contra o outro e sair como verdadeiro vencedor?